Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com o ex-ministro, ex-deputado e um dos mais importantes pensadores e economistas da história do país, o professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, Delfim Neto. Na conversa gravada, no escritório particular do ex-ministro em São Paulo, no início desta semana, uma discussão sobre que perspectivas temos para a economia neste momento de retomada, a influência de políticas econômicas equivocadas no passado na vida presente do Brasil e a lógica da economia brasileira que oscila entre o campo de safras recordes e a indústria que voltou a gerar empregos e exportações com produtos de alto valor agregado. Acompanhe agora a entrevista exclusiva que concedeu ao Cenário Econômico da TV Brasil o professor Delfim Neto. Ministro Delfim, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Quando o senhor olha para a economia brasileira hoje, aliás, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla. Quando o senhor olha para o Brasil hoje, o senhor que teve uma intensa participação acadêmica e política na história desse país, quanto o senhor acha que nós, de fato, evoluímos economicamente e socialmente? Deixa eu lhe dizer, eu acho que nós evoluímos bastante, e particularmente depois da Constituição de 88. A Constituição de 88, tão criticada, é uma Constituição bastante interessante, porque ela tem uma concepção de uma sociedade civilizada. O que ela pretende? Ela pretende uma sociedade onde haja plena liberdade de iniciativa, quer dizer, a liberdade é o objetivo básico do homem. Ela pretende uma sociedade onde se caminhe para a igualdade de oportunidades, ou seja, ela abre a possibilidade de você reduzir as desigualdades. E, em terceiro ponto, ela compreende que liberdade e igualdade não são compatíveis. A liberdade total mata a igualdade, porque nós somos necessariamente desiguais. A igualdade total mata a liberdade, como o mundo mostra. São dois valores que precisam ser combinados. Como é possível combiná-los? Através de um processo produtivo eficiente. E aí é que entra o mercado. O mercado é um instrumento para capturar os desejos da sociedade e acomodar a produção para atendê-los. Então, ela tem esses três valores. Ela prestigia a liberdade, ela prestigia a igualdade e ela prestigia a eficiência. O resultado disso vai acabar sendo uma sociedade civilizada. Não tem muita... não há nada muito diferente disso no mundo. É claro que nós evoluímos enormemente. Agora, a grande evolução, Piotr, é uma coisa curiosa, que começou na Constituição de 88, mas hoje assumiu um papel enorme. Qual foi a grande mudança na Constituição de 88? Até a Constituição, saúde, segurança, educação, mobilidade urbana, era um dever do Estado. O Estado devia isso à sociedade. Qual é a mudança que está na Constituição? É que eles se transformam em direitos do cidadão. Esta mudança sutil entre ser um dever do Estado se transformado num direito do cidadão. Eu sempre brincava com Montoro, quando ele mandou pintar. Montoro foi meu professor, uma figura extraordinária, meu professor de direito privado, e ficamos muito amigos. E eu dizia, não, professor, ele mandou pintar nos ônibus, transporte, um dever do Estado
e um direito do cidadão. Ele combinou as duas palavras. Não, transporte, um dever, uma vantagem do João paga pelo Antônio. Tá. Porque não tem nada grátis. Então, o que acontece? A mudança entre ser um dever do Estado ou ser um direito do cidadão trouxe a justiça para dentro da economia. A judicialização da economia que nós estamos vivendo hoje, essa disputa de poder dramático entre Tribunal de Contas, Ministério Público, STF, tudo isso, a origem desse negócio é essa transformação. Por que virou a judicialização? Porque, sendo um direito, é a justiça que vai cuidar. Esse negócio, ele tem uma profunda consequência. A mais importante delas é que o orçamento vira uma ficção. Porque você fixa a verba no orçamento, mas quem determina o uso da verba é a justiça. Ou seja, você construiu um sistema que tem dentro de si uma dificuldade enorme. E, na minha opinião, se nós não entendermos isso com cuidado, ela é até uma ameaça para a democracia. Mas do ponto de vista prático, o que a Constituição de 88 trouxe, e o senhor fez menção a ela, e ela é extremamente questionada hoje, mas eu não somente concordo com o senhor e professo, porque eu me lembro do doutor Ulisses promulgando e explicando por que a Constituição tinha sido daquela maneira. Do ponto de vista prático, nós evoluímos na forma das pessoas terem acesso às coisas? Dizer, esse não é um fenômeno nacional. Se você prestar atenção, essa judicialização da política, que é acompanhada por uma politização da justiça, é um fenômeno mundial. Não é só no Brasil. No Brasil é que a gente sempre pensa que as coisas acontecem aqui. Hoje é uma discussão no mundo inteiro. Hoje é uma discussão nos Estados Unidos, na Alemanha, em Israel, em todos os lugares, é que esta judicialização, ela, no fundo, criou uma casta de burocratas não eleitos. Porque eu ia lhe perguntar, se as pessoas já nos anos 80 reclamavam que o governo não trabalha no tempo em que a sociedade se desenvolve, que é muito mais rápida, a justiça é mais lenta ainda. Não, mas é por isso que você tem a sensação de que os problemas cresceram enormemente. Então, o que acontece é o seguinte... E cresceram, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Então a sensação é justificada? É justificada. Você, hoje, é muito mais difícil administrar do que foi no passado. Administrar um dever é o executivo que faz. Administrar um direito é o judiciário que faz. Quando a gente olha para um país hoje que tem... Eu vou entrar numa questão que nos é muito cara aqui no cenário econômico, e o senhor me dá o privilégio de nos acompanhar, e o senhor já me contou isso no começo da entrevista. Nós temos hoje uma concentração bancária gigantesca. A gente fala em querer desenvolver o país, mas se o sujeito faz um esforço danado hoje, se ele está inadimplente, se ele faz um esforço danado para economizar, seja uma indústria, seja uma empresa qualquer, seja um cidadão, a diferença não vai para ele aplicar ou ele consumir mais, o que gera consumo e gera movimento da economia, que vai gerar mais produção e vai gerar mais emprego. Se a empresa economizar, ela não vai aplicar numa nova fábrica, numa extensão da fábrica que ela já tem. Ela vai pagar juros. Ou seja, eu tenho hoje um processo de transferência de renda que me parece claro, das pessoas e das empresas para os bancos, que tem juros exorbitantes na ponta para o consumidor. Por que nós chegamos nesse ponto? Nós chegamos nesse ponto pelo seguinte: a taxa de juros, na verdade, é muito alta, porque o governo consome praticamente a poupança nacional. O que aconteceu? Durante anos, quando o Brasil crescia muito, você tinha uma carga tributária de 24%. O Brasil crescia a 9% ao ano. Aliás, se você pegar 50 a
a 84, o Brasil cresceu quase 7% ao ano, em 32 anos seguidos. Não tinha déficit, não tinha nem dívida. A dívida externa foi criada só depois da crise do petróleo. O que aconteceu? Você, no início desse processo, você alongou os prazos de recolhimento de impostos para dar um pouco de ar para as empresas, para que elas dependessem menos do crédito bancário. E realmente apertou um pouco o crédito, os juros. De forma que o início desse processo foi um início de capitalização das empresas através de uma extensão do prazo de recolhimento do imposto. Em 67, você recolhia o ICMS e o IPI em 120 dias. Hoje você recolhe antes da produção, de faturar. Tem antecipação tributária. Tem antecipação tributária. Então, o que acontece? Você empurrou o sistema inteiro para a dependência dos bancos. E você tem, obviamente, como o governo consome hoje. Bom, basta ver o seguinte, se você pegar o estudo do Roca, que é um estudo espetacular sobre a utilização de fluxos e estoque de crédito, você vai ver que em 2015, 2016, o governo usou 75% do aumento do crédito. Ou seja, o governo praticamente passou a se financiar com a poupança privada. É por isso que você tem uma taxa de juros tão alta e é por isso que para a empresa privada hoje é melhor comprar um papel do governo do que correr o risco de fazer um investimento. Mas aí nós vamos falar de um país que ficou financista, É um país que se entregou às finanças. Aqui eu acho que é bom a gente dizer o seguinte, a origem de toda essa confusão que nós estamos vivendo é mais ou menos 1982, 83, com o governo Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra. Isso. Em 1929, uma crise mundial terrível, houve uma intervenção do Estado muito forte, feita pelo Roosevelt, que não só organizou o mercado, como fez um inquérito que se chama Relatório Pécora. Quais eram as origens da crise de 29? Se você for ao Relatório Pécora, você vai ver que as origens da crise de 29 são as patifarias do sistema financeiro. As mesmas patifarias que eles repetiram em 2008 e 2009. Como foi possível? Foi possível porque, em 1982, graças a um conluio com alguns cientistas que se pretendem economistas, ficou provado, se disse que toda aquela regulação era inútil. Por quê? Porque o mercado era perfeito. E mais do que perfeito, que o mercado obedecia ao imperativo categórico kantiano. Quer dizer, ele era perfeito e justo. Então você liberou o mercado. À medida que isso foi destruindo aquela regulação construída pelo Roosevelt, você foi criando de novo as condições para a crise. Uma coisa é óbvia, o sistema financeiro desregulado volta para o local do crime. Não tem... volta para o local do crime. Bom, a gente viu recentemente isso acontecer. Vimos agora. Agora você teve um excesso de regulação, está começando a mexer de novo. Uma coisa que é fundamental, Pedro, é o seguinte, essa financeirização da economia, ela é uma coisa importante porque estimula o crescimento. Claro. Mas tudo quanto é em excesso prejudica. Ela, na verdade, introduziu o curto-prazismo. Quando um fundo hoje entra numa empresa, acabou o investimento. Porque ele quer rendimento em 90 dias. Ele transforma o dividendo no objetivo da empresa e não o investimento.
Mas nós nos tornamos uma sociedade de curto prazo? Nós somos uma sociedade hoje absolutamente curto-prazista. Bom, a gente faz um rápido intervalo aqui no cenário econômico e daqui a pouco o ex-ministro Delfim Neto fala da preocupação com as aventuras políticas e a influência na economia do país. Daqui a pouquinho, a gente volta em instantes. Já de volta aqui ao cenário econômico e nesse momento de retomada da economia, o ministro Delfim Neto diz: não podemos mais ter aventuras políticas no Brasil. Acompanhe a conclusão dessa entrevista. O Brasil tem alguns dogmas, parece que a sociedade não gosta de discutir algumas coisas porque nós temos um péssimo hábito de, se por acaso alguma coisa tiver algum defeito, o defeito sempre suplanta todas as notícias boas. Por exemplo, o Brasil hoje comemora o fenômeno do agronegócio. A capacidade que o agronegócio tem em tecnologia, em competência, em geração de riqueza e tudo mais. Mas isso foi pensado lá no governo dos militares. Foi. O senhor sabe muito bem, esse assunto Eu vou te explicar como. Porque se pensava a longo prazo. Não, mais do que isso. O velho professor Godin dizia, com uma verdade, a gente pode copiar indústrias sempre. Eu importo a máquina, eu treino o trabalhador, a tecnologia eu comprei e fabrico o parafuso. Agricultura tropical, não existe. O Brasil vai ter que construir a sua. E construiu. E construiu. A Embrapa é simplesmente um instante nessa construção. Você sempre deve... Por que era possível dar subsídios à agricultura? E ao contrário do que dizem algumas pessoas que têm um pouco conhecimento de economia, esse subsídio não fica na agricultura. Por quê? Porque quando eu dou um subsídio para a agricultura tem 4.500.000 produtores. Ela é um sistema extremamente competitivo. Os ganhos de produtividade da agricultura são transferidos para o consumidor pelos preços mais baixos. Nós estamos vivendo isso agora aqui. Ou seja, o subsídio à agricultura é devolvido ao consumidor por preços relativos mais baixos. Nós temos melhorado muito na agricultura. Vou dizer mais. Quem, como eu, viveu um pouco mais, eu me lembro de Sorriso no fim do governo, em 84. No Mato Grosso. Lá em cima. Uhum. Uma expansão enorme construída pelas estradas que você estava fazendo, construída pela mudança. Os gaúchos estavam vendendo terra no Rio Grande e indo comprar terra em Roraima, em Rondônia. Você tinha uma expansão gigantesca. Eu voltei lá há 20 anos. Era uma coisa primitiva. Você estava plantando, não tinha praticamente mercado futuro. As coisas. Eu voltei lá faz uns 4 anos, entro numa sala, tinha 6 sujeitos operando Chicago. Quer dizer, a agricultura brasileira é uma atividade extremamente tecnológica. A agricultura brasileira é uma atividade capitalista no sentido mais completo do termo. Ela, na verdade, é o grande sucesso da economia brasileira. Por que ela não é, digamos, a gente diz, é preciso ter a indústria? Porque, na verdade, um país de 200 milhões de habitantes não pode viver da exportação de alimentos e matéria-prima. Ela precisa de um processo industrial. Uma coisa é você pensar a Austrália. E tem financiamento hoje para essa indústria crescer e crescer mais rápido, sendo que as pessoas aplicam em títulos para ganhar dinheiro rapidamente? Mas você tem que pôr ordem na casa. No momento porque o cidadão funciona por estímulo. Tá. Então, se ele tiver o seguinte, se eu construir uma indústria, eu vou ter tais e tais riscos. Se eu comprar um papel do Tesouro, não vou correr nenhum risco e vou receber seguramente. O que ele faz? Compra o papel do Tesouro. Você quebrou aquele espírito
animal, que produz o investimento, que produz a inovação, que é parte do homem para procurar o seu progresso. Hoje, quando você olha, por exemplo, para o câmbio não tem nada a ver com o câmbio anterior, quando não existia liberdade de movimento de capitais. Uhum. Naquele momento, o câmbio era um preço relativo, que igualizava o valor das exportações com o valor das importações. Hoje não. Hoje o câmbio varia de acordo com a diferença de juros, interno e externo. Ou seja, ele não tem nada a ver com a produção. É por isso que durante anos, depois de 84, você nunca mais deixou de usar o câmbio para combater a inflação. E cada vez que você usa o câmbio para combater a inflação, você vai destruindo a indústria. Porque você tem dois setores com produtividades extremamente diferentes. A agricultura aguenta um câmbio de 3, a indústria não. Vou lhe fazer uma pergunta, e a minha última, e ela é um pouquinho longa. Como é que eu saio de uma situação que nós temos hoje de pouca perspectiva de futuro, porque tudo é decidido no curto prazo, mas esse país vai continuar existindo daqui a 100 a 200 anos? E aí a pergunta objetiva é essa. Ministro, eu consigo, levando-se em conta todos os solavancos que nós, desde o milagre dos anos 70, o Plano Real, os anos 80 ruim do ponto de vista econômico, depois o Real que trouxe estabilidade, e aí nós tivemos um crescimento, depois com a sequência de políticas econômicas, e agora tivemos um tombo novamente, estamos tentando nos recuperar. Dentro desses altos e baixos, a gente consegue, tendo aprendido tudo que aprendemos nos últimos 50 anos, projetar a economia brasileira por pelo menos mais 50 anos? Deixa eu te dizer, a economia brasileira vai viver muito mais do que isso. Deixa eu só lembrar o seguinte, Piotr. O Brasil não é um fracasso. O Brasil é, afinal de contas, hoje, infelizmente, é a 8ª economia do mundo, com 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil não é. O Brasil já fez coisas do Arco da Velha. O milagre foi você fazer um cidadão que tinha 14 anos, dizer, olha, amanhã você vai fazer 18 e vai ser o imperador do Brasil. Sim. E recebe um discurso para fazer e diz, eu prometo à nação que vou controlar as despesas. É a mesma coisa que está hoje. Então, o que eu diria é o seguinte, com todas as dificuldades, nós vamos continuar vivendo e crescendo. Um pouco mais, um pouco menos. Se tivermos um mínimo de inteligência, não vamos mais nos meter em aventura. Pior, o grave. Qual foi a última aventura que nós... Antes do senhor dizer qual é o grave. A grande aventura foi a Dilma. É preciso dizer com clareza, o governo do Lula não foi essa desgraça que se diz. O governo do Lula soube aproveitar um presente do mundo, que foi as relações de troca, e distribuiu. Mas eu tenho o drama político que comprometeu o futuro. São duas coisas diferentes, que eu acho que aí não tem o que fazer. Mesmo o primeiro ano da Dilma foi um governo razoável. A Dilma se perdeu em 2012 em diante, quando começou com um voluntarismo exacerbado. Então, o que eu diria é o seguinte, nós precisamos agora terminar esse governo, deixar o termo e acabar esse governo, fazer algumas reformas ainda que sejam possíveis e pensar na eleição de 2018. Eu vejo a coisa com muita preocupação. Você vai ter 12 ou 15 candidatos, de forma que a diferença entre eles vai ser muito pequena. Você pode eleger, na verdade, por acaso, uma porcaria. Então é preciso convencer a sociedade de que nós necessitamos, na verdade, de um mínimo de consenso para eleger alguém que seja capaz de continuar a política de equilíbrio que está sendo começada. Não tem nenhuma forma de resolver isso. Não adianta ter ilusão. Ou nós resolvemos o problema da Previdência, ou nós resolvemos o problema da ineficiência do sistema, ou nós não vamos a lugar nenhum. Não vai acabar.
simplesmente nós vamos nos separar do mundo cada vez mais. Hoje nós já estamos abaixo do que estávamos em 1950, porque nós tivemos 3 lances, desenvolvemos depois, mas faz 20 anos que nós crescemos menos que o mundo. Nós precisamos voltar a crescer, pelo menos igual ao mundo, para manter a nossa posição relativa. Estamos crescendo menos que o mundo. E isso não pode ser feito. Não há truque ideológico que produza isso. Só realmente uma política razoável. Há toda uma experiência no mundo inteiro. Só tem 20 ou 25 países que conseguiram combinar aquelas 3 coisas: liberdade, relativa igualdade e eficiência. É só copiar. Não tem nada que inventar. Ministro, muito obrigado pela gentileza a você, tá? de nos atender aqui no cenário. Muito obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado.